falar um pouco sobre isso também. No primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1. 1 Samuel 1, versículo 1 ao versículo 20. E hoje eu vou pedir licença para os homens, ainda que a gente possa ser muito abençoado pela palavra do Senhor, porque é palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco mais com as mães nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Essa é uma história muito bela, não é? E nós conhecemos muito bem. Nós sabemos que filhos pedem coisas aos seus pais, às suas mães, sabe? Mãe, deixa isso, deixa aquilo. Você pode me dar aquilo, você pode me dar isso. E às vezes as nossas mães nos respondiam, tipo assim: tá, eu vou ver. E essa é uma resposta meio no meio do caminho, não é? Ela alimenta uma mistura de esperança, porque envolver talvez aconteça, mas um pouco de decepção, porque você sabe que esse envolver não é lá a coisa que você queria ouvir, não é? E provavelmente você não vai receber aquilo que você pediu. Os pais respondem aos filhos de maneira muito diferente, e sempre da perspectiva de pais, de mães, que,
claro, logicamente, tem mais controle sobre essa vida que ainda está aprendendo a viver. E esse vou ver é um espaço que não só filhos habitam, mas muitas vezes que pais e mães. Porque imagina só, troca de lugar. Daqui a pouco não é você como filho ou filha que pede algo à sua mãe, mas você mãe que precisa pedir. No caso de Ana, pedir filhos. E para ela, essa experiência era uma experiência de angústia entre, será que Deus vai me dar isso? Ou não? A resposta é não. É tipo vou ver, Ana, e depois a gente conversa. Claro, essa dinâmica de pedir por algo especial que mude a vida das pessoas, e no caso de Ana é um filho, acontece em todos nós. O próprio povo de Israel, essa época, pedia um rei, um governante. Era isso que ia acontecer nos próximos capítulos aqui do relato do livro de Samuel. Daqui a pouco o povo, como as outras nações, queria ser governado por um rei. O livro dos Juízes, que não na nossa ordem da Bíblia, em português, ocidental, mas na Tanakh, na Bíblia judaica, não tem o livro de Ruth entre Juízes e Samuel. De modo que se você olhar aí umas páginas atrás na sua Bíblia, o livro de Juízes termina de uma forma muito má. Versículo 25 do capítulo 21 diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Era uma bagunça. As pessoas viviam como queriam, sem alguém que desse direção a elas de alguma forma. Cada um fazendo o seu desejo, se cada um faz o que quer, o povo não avança e não vai para lugar nenhum. A gente tem o livro de Ruth no meio disso, que é meio que um epílogo, uma história bela demais, mostrando como que essa solução de um rei iria se dar depois com Davi. Mas imediatamente agora, em 1 Samuel, a gente tem um relato de Deus fazendo uma nova coisa, dando uma resposta a uma situação complexa. E percebam, meus irmãos, não só de Ana. Claro, nós vamos ver que isso era algo que angustiava ela no mais profundo do seu ser. Mas Deus queria dar uma resposta para Ana, dando uma resposta para Israel. Cada um fazia o que queria. Então, esse filho querido de Ana, e nós sabemos, Samuel, como lemos, é esse homem que vai fazer essa ponte entre o período dos juízes e o período dos profetas. De fato, a gente pode dizer que ele é o último juiz de Israel. Esse homem que se levanta e julga, mas não é um rei, quem ele é. Mas ele também é o primeiro dos profetas, que fala como se Deus falasse. Mas não antes de um período de muita angústia. Deus faz coisas novas, mães, dando bebês para o seu povo. E esse é um padrão muito bonito, em que a Bíblia insiste para a gente perceber a importância disso. Não é por acaso que essa história é antiga. Nós vimos semana passada, o pastor Jean falou para nós sobre a história de Abraão e o chamado dele. Essa história de Abraão, como primeiro pai de Israel, o primeiro patriarca, também é envolvida numa dinâmica de não posso ter filho, cadê meu filho que eu quero ter e que me foi prometido? Isaac. Vocês lembram? Sara não podia ter filhos, na verdade nem ela, nem Abraão. Deus dá um filho para eles, e de Isaac a gente tem Jacó, mas não antes de também um nascimento complicado. A infertilidade dando lugar à fertilidade, para nascerem Jacó e Esaú também, o seu irmão. O próprio José, depois, filho de Jacó, olha só, 3 gerações, uma atrás da outra. Nasceu pela angústia de uma outra mãe, que queria dar luz a filhos e não podia. E Deus abre a madre, José nasce. Como um importante
uma importante figura do que Deus estava fazendo, e presta atenção nisso, no seu povo, na sua história mais abrangente. E aqui a gente tem mais uma delas, Samuel. De novo, num tempo complicado, num lugar onde a dobradiça da história acontece, de um tempo para outro completamente diferente, em Samuel, começando o período da monarquia, e é isso que o livro de Samuel conta, nós temos Deus agindo de novo, a partir da angústia de uma mãe e de um nascimento milagroso. E essas situações se repetem. Deus faz então nas Escrituras, como eu disse, coisas novas, dando bebês para o seu povo, mas bebês não aparecem, esse tipo de bebês, a não ser pela sensibilidade anterior de mães e de famílias como um todo. Essa história de Ana, então, é um modelo, talvez, de como essas angústias que a gente vive, e no caso dela, é a angústia de ter um filho, mas talvez na sua, mãe, pai também, filho de alguma forma, as angústias são das mais variadas assim possíveis. Angústias profundas, amarguras complexas, mas que Deus não quer agir de modo a te dar um presente que sirva só para a sua alegria. Então vamos olhar então essas três situações que esse próprio texto nos apresenta, que são meio que um caminho para essa dádiva final que precisa ser percorrido. E essa primeira etapa é a etapa da dor, da angústia de fato. É a etapa da falta, do desajuste da situação. Nós temos uma família aqui. Se você prestou atenção, Eucana se casou com Ana. E é bem provável que por Ana não conseguir dar a ele filhos, ele se casou de novo. Com Penina. Vai montando esse cenário na sua mente. Então agora não existe uma relação monogâmica. Existe duas esposas, mas um marido só. E ainda que isso seja ordenado de algum modo perceptível no começo da história do povo de Deus, de fato não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um homem e uma mulher juntos num casamento. De modo que isso mostra para a gente já o primeiro problema. Quando a Bíblia nos apresenta maridos e famílias, configurações familiares que se envolvem nesse tipo de estratégia para solucionar algum problema, ou seja, um marido e várias mulheres, o padrão é que aí tem problema. Sempre tem problema. De Jacó, que tinha concubinas e esposas. Abraão, que tinha Agar. Não era assim que Abraão tentou resolver o problema da infertilidade? Se deitando com a outra mulher. E ao invés disso responder a um problema, a uma dor, como no caso de Ana, talvez a própria Ana dissesse, como Rebeca disse para Sara, na verdade, né? Disse para Rebeca ou Sara? Agora eu esqueci. Sara, não é? Eu confundo. Sara disse para Abraão, tome Agar, como uma resposta, talvez a uma infelicidade daquela família. Isso gerou problemas, inveja. Talvez Ana tenha feito o mesmo, não sei, o texto não é claro. De modo que, quando Penina tem filhos, e o texto vai dizer que são muitos filhos. Olha só, que ironia. Isso traz mais infelicidade e problemas para aquela relação. Existe uma tensão familiar. Isso é algo que está diante de Ana, mas olha só, mais problemas, e são vários aqui nesse texto. O problema interior da infertilidade da própria Ana. O que era alguém ser fértil, uma mulher, especificamente nesse tempo? Na verdade, isso era todo o valor de uma mulher. Então percebam, meus irmãos, o que está sendo pedido aqui por Ana não é algo pequeno. É aquilo de mais profundo e que dá valor e identidade a uma mulher como Ana nesse tempo. Ser fértil era sinônimo de ser abençoada. O livro
do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14, diz que a fertilidade, dar luz a filhos é uma bênção. Ana poderia ter pensado, então eu sou amaldiçoada por Deus, sendo fiel a Deus. Porque era isso que objetivamente, de forma muito simples e concreta, significava não ter um descendente seu. Enquanto do outro lado, Penina, que o texto diz que é rival de Ana, tem muitos filhos. Filhos e filhas. Além daquela pressão interior, autoimposta, de Ana para ela mesma, assim, de eu não tenho valor para o meu marido, eu não tenho valor cultural, eu sou desprezível, eu não tenho função. Ainda, o texto diz, que Penina, a sua rival, ficava insistindo com ela nessa coisa que era aquilo que fazia ela muito mal. Triste, insegura. O texto diz que quando eles subiam para adorar o Senhor, a adoração virava um horror. Provocação, está lá, versículo 7. Nós lemos. Todas as vezes que, uma vez por ano, essa família subia para adorar o Senhor no tabernáculo, oferecer sacrifícios, muito provavelmente por causa da fertilidade. Dos filhos que Penina tinha, a adoração de Ana virava um pesadelo. No lugar da adoração, que deveria ser o lugar da paz e da completude. É como se nós chegássemos ao culto dominical e fôssemos lembrados daquilo de mais horrível que existe em nós, das nossas carências, dores, inseguranças, que talvez não sejam a infertilidade para você, meu irmão e minha irmã, mas que possam ser diversas. E a pergunta está, qual é o valor dessa mulher? Qual é o valor de uma mulher? É algo adquirido de forma externa? Naquela época, o valor era ter filhos. E hoje, minha irmã, mãe de um filho ou de alguns filhos, você se achega ao Senhor para adorar, e você ouve o seu Senhor, ou você ouve as suas carências, ou talvez de uma Penina, uma provocação exterior a você, te dizendo sobre o seu valor, ou sua falta de valor. De fato, o exercício maternal é um desafio, né? Eu não imagino, porque nem pai eu sou. Mas essa complexidade de coisas, dessa primeira parte desse texto, nos ensina que de fato a vida, o mundo está quebrado. E essa dor de Ana aponta para algo muito maior. Para um desajuste que nos lembra do pecado que tomou cada centímetro quadrado da existência humana e também as famílias de dentro para fora. As decepções que a gente pode ter, das expectativas que a gente cria sobre criação de filhos, sobre edificação da nossa casa, sobre estabilidade da nossa família. Essa mulher era escanteada. Tinha insensibilidade, além disso tudo, tinha insensibilidade do próprio marido. O marido vai dizer, Ana, você está triste por quê? Eu não tenho mais valor para você do que 10 filhos. Não façam isso, homens. É um problema que precisa ser validado, inclusive. Não que Ana não amasse Eucana, mas existia algo objetivo de uma dor profunda que precisava ser contemplada, e parece que Eucana não era a solução para isso. Ninguém era a solução para isso. E o mais radical é quando a gente chega à conclusão que nem mesmo nós
temos solução para os nossos problemas e inseguranças paternais ou de qualquer outra ordem. Você já se sentiu assim, mãe? No estado em que parece que até orar não faz sentido mais, em que o Dia das Mães te machuca, em que lembrar essas coisas, na verdade, não é lembrar algo bom, parece que confirmar uma ideia que a gente tem de que Deus nos abandonou, ao invés de se lembrar de nós. E é um problema, né, meus irmãos, porque nossa geração constrói identidade pela falta, sabe isso? Eu não tenho aquilo, então eu não sou aquilo. É uma conclusão de causa e efeito, muito mais por aquilo que nos falta, que a gente não tem, do que por aquilo que a gente tem. E qual seria o valor para você? Você não tem a estética adequada? Mulher. Ou você não tem, homem, a carreira que você queria, ou que talvez as pessoas ao seu redor têm, como Penina tinha muitos filhos. E aí você liga isso imediatamente à sua identidade, ao invés de ser um fato objetivo exterior a você, em que você está envolvido. Qual é o seu valor? Quanto você custa? É o que essa primeira parte desse texto nos lembra. Ana fala, eu não tenho filhos, então eu não tenho nada. Essa é a Ana. E talvez essa seja você, mãe, essa manhã. Alguém que sente dor, alguém que é incompreendida até por aqueles que precisavam compreendê-la. O próprio Eli, homem de Deus, não compreende essa mulher. Nem o seu marido. Alguém que está entre adoração e angústia, quando vai chegar a Deus, na verdade o que ela ouve é provocação. Ela está silenciosa no canto e talvez Ana se pergunte, e você também, será que até Deus se esqueceu de mim? E o texto continua, como uma janela para aquilo que Deus está construindo para essa mulher. E a gente vai perceber um outro movimento, o movimento da dedicação dela. E ela dedica o quê se ela não tem nada? O texto vai apertando a gente, na nossa leitura sincera, atenta, a perceber isso. Se ela chega para Deus e diante de Deus para oferecer algo, ela oferece o quê, essa mulher? Ela não tem nem marido, como deveria ser, não tem filhos, ela não tem ela, de modo que ela se perdeu na angústia de não procriar. E essa mulher ensina algo para nós, para você, mãe. Ela dedica o nada para Deus. Ela dedica não algo, mas a falta de algo. Percebe isso? As mãos vazias de Ana é aquilo que ela oferece a Deus como um culto. E ela então, como o texto diz, se aproxima do Senhor um dia, depois de chorar amargamente. Os termos para chorar, para se angustiar desse texto são todos muito cheios de força. É um desespero, de modo que Ana chega para Deus e impele Deus. De novo, a nossa tradução poderia até ser um pouco mais enfática, até chegar ao limite de um tipo de irresponsabilidade que de fato nós não devemos ter para com Deus, mas essa mulher, de tão sincera com o seu Deus, ela chega ao limite de dizer, como se dissesse, Deus, o Senhor deve para mim um filho, porque o Senhor é justo. Penina tem filhos, aquela tem aquilo que eu não tenho, paz em casa, ou filhos que se formaram bem, que viraram missionários, ou qualquer outra profissão, que da nossa mente moderna, nós categorizamos como mais importantes. Ana de mãos vazias,
chega diante do seu pai e o texto diz que ela se derrama em lágrimas. Se derrama. Tem como derramar um copo e sobrar água? O derramar dessa mulher na presença do seu Senhor é definitivo e não tem volta. É como se fosse o último recurso dela, que ela não encontra nela nem em ninguém. Então ela apela para aquele que parecia estar em silêncio, e na verdade, não só em silêncio, está amaldiçoando ela, o próprio Deus. E chama Deus de Senhor dos Exércitos, e é a primeira vez que isso acontece aqui nesse capítulo. Esse tipo de termo, algo como o Senhor que comanda os exércitos dos anjos, dos poderes celestiais. Esses exércitos estão à disposição do Senhor, então o Senhor faça com que eles ajam em meu favor. Isso tem a ver com a compreensão da soberania de Deus que essa mulher tinha. Ainda que de mãos vazias. Isso é uma palavra para dizer: o Senhor é um Deus soberano. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Antes de dedicar Samuel, essa mulher dedica a si mesma ao Senhor. Antes de derramar Samuel como oferta, como de fato ele foi, nos próximos versículos, se você continuar lendo, ela desmama esse menino que ela tem e leva esse menino para os pés de Eli. E ele vai ficar lá. Ela pede, olha só, existe uma carência profunda desse nível, mas ela pede, e ao mesmo tempo que ela pede, ela devolve. Ela entrega. Não fica com ela aquilo que ela dedica ao Senhor. Mas para Ana isso é suficiente. Então depois dessa primeira situação de tanta angústia que o texto apresenta, a gente tem essa segunda, minha mãe, pai. Porque como a gente deve se aproximar do Senhor no momento de tanta dor? Se aproximar do Senhor em oração, em conversa com o Senhor, mas é um tipo de oração, de conversa com Deus, que é muito radical, que é profundo. Não é o caso da gente se achegar, meus irmãos, diante do Senhor, para aconselhá-lo, como se a gente tivesse pelo menos 1%, para também cooperar um pouco com aquilo que a gente está pedindo. Afinal, a gente não quer ser mesquinho e pedir tudo de presente. E a pergunta é, será que a gente já chegou nesse nível mais baixo da falta que nos faz ir para o nível mais alto da dependência? E talvez seja por isso que Deus faz alguns de nós passar por isso. Porque Ana ganhou Deus antes de ganhar Samuel. E era isso que ela precisava. O texto diz que ela se levanta, depois dessa oração em que os lábios tremiam, parece que nem voz saía direito, ela já gemia de dor. Ele entende e dá uma palavra profética para essa mulher: vá em paz, vá em paz. E Deus vai atender o seu pedido. O texto diz que essa mulher se levanta e o rosto dela já não era mais o mesmo. Ela estava com Samuel nos braços, meus irmãos? Ela não estava. Entre a promessa e o encontro da promessa, Ana já tinha recebido aquilo que dava valor a ela e o que ela precisava. Porque no final das contas, Ana não tinha falta de um filho. Ana precisava do seu Senhor. E aí então, acontece, ela faz esse voto de dedicação de Samuel, do seu filho, futuro filho ao Senhor. Se derrama diante dele, com todo o seu coração, para ouvi-lo.
quando Deus responde com um menino. Então preste atenção nisso. Mãe, as suas dúvidas, e muitas vezes a nossa ira, a nossa angústia, não são muros que nos impedem de orar. Pelo contrário, esse tipo de sentimento são pontes para nós. É ponte para a gente orar e se entregar diante do Senhor. Sabe aquela coisa de cheguei no fim do buraco, estou no pior lugar, fim do poço. Tem um pastor que disse assim, para alguém que disse isso para ele, né? Pastor, eu estou no fim do poço, eu cheguei lá, o pastor disse, aleluia, glória a Deus. Porque agora é daqui para cima. A gente já chegou nesse lugar, não que a gente deva chegar. A questão é que se a gente acha que chegou, isso não é um sinal de que as coisas vão piorar. Pelo contrário, elas vão melhorar. Mas qual é a atitude de mães sábias, que Ana espelha para nós, pais sábios? É daquele que insiste com Deus. Aquela mulher que insiste com Deus. Insiste, chora, a ponto de ser chamada de maluca, como Ana foi. Porque ela não entrega menos do que tudo para o seu Senhor, porque é lá que está a solução daquilo que ela espera, e do valor e dignidade dela. E o texto então chega a esse lugar final. Ana promete, faz um voto ao Senhor, e aí é preciso colocar uma observação. Promessas e votos, juramentos, principalmente se feitos ao Senhor, são arriscados. A Bíblia inclusive não encoraja, mas Ana assume o risco. Promete que esse filho vai ser de Deus, consagra ele a Deus. Samuel poderia inclusive romper com esse voto, pela lei, depois que crescesse, mas é o que ela faz como mãe. Então não existe uma promessa vazia, de que se você orar demais, mãe, e é preciso colocar isso, ou pai, ou em qualquer situação de angústia, Deus vai te dar o que você pediu. Agora, existe sim uma outra garantia, de que Deus não é tomado por injustiça. E é por causa do caráter da justiça de Deus que Ana apela com esse nível de força ao Senhor. E nesse sentido, nós somos encorajados a fazer isso. Deus, o Senhor, é justo. Que o meu pedido seja justo, e se assim for, o Senhor precisa me dar. Percebe? Confiando em quem? No Senhor dos Exércitos. Então o texto que a gente leu vai terminando com o final dessa história. Dor, dedicação e dádiva na ponta de cá. 3 Ds, né? Dor, dedicação e dádiva. Isso acontece. Eles saem do templo não, daquele lugar, do tabernáculo de adoração em Siló. O rosto dela já se aformoseia, ela tem essa resposta. A fraqueza dela aponta para isso. E Deus dá para Ana a sua dádiva. Qual é a verdadeira dádiva? Uma confiança testada no Pai. Porque mães, queridas mães, antes de criarem filhos, precisam saber que elas possuem um pai. Percebe? Se a gente não entende que existe algo anterior à maternidade, à edificação da nossa própria família, o valor da gente vai ser colocado depois. No caso de Ana, na criação de um filho. No nosso caso, o que quer que seja. Uma miríade de possibilidades. Agora, essa mulher passou por esse momento. E ela entendeu que, tendo Samuel ou não tendo, ela tinha um pai antes disso. Ela dedica o seu filho ao Senhor. O seu filho cresce. E de fato, se torna aquilo que essa mulher intentou e orou, profetizou para o futuro desse homem. E Israel, que vivia perdida, cada um vivia como queria. Então agora é reavivada no sentido de possuir um homem confiável, como o profeta Samuel. É difícil, hein, de identificar
erros do profeta de Samuel nas Escrituras. Esse homem, então, com seus pecados e com a sua fidelidade ao Senhor, representa um modelo de como Deus, em Abraão, Isaac, Jacó, e agora de novo, opera pela angústia de mães, quer filhos tenham nascido, já nascido, ou não, para transformar uma realidade, e o presente que se pede, como Ana pediu, abençoa, não só ela, inclusive essa mulher nem tem tanto contato com o filho, acaba tendo muito pouco, porque esse filho está vivendo na instituição religiosa, no sistema de sacrifício de Israel. Mas Samuel abençoa toda uma geração. Ele unge o rei Davi. E agora o povo tem um rei que reina com justiça, com equidade, que protege, que dá valor e dignidade a um povo. Não é isso que ela pediu para ela, e acabou ganhando para todo Israel. Mas Davi também falha. E séculos depois, nós temos um outro bebê que nasce de um milagre. O Senhor Jesus nasce de novo, reforçando a ponta final do padrão de bebês e mães, depois do seu primo João Batista, que poderia ser uma espécie de Samuel para ele, como Samuel foi para Davi. E agora, esse Jesus é, de modo profundo, que talvez nem Ana entendia, o filho definitivo que ela precisava. E o seu filho é uma bênção, não só para Ana, mas para todo o mundo, redimindo para o Senhor, não só pessoas de todos os lugares e épocas, mas toda a criação. Agora percebam, mães, o que vocês estão pedindo pode ser pequeno demais, ainda que seja a sua maior angústia, porque Deus pode levar isso a um lugar tão maior, por causa da confiança que vocês têm no filho final de Ana, o Senhor Jesus, para a bênção da sua família, para você abrir mão do seu filho e dizer: filho, vai, abençoa o mundo do jeito que você foi chamado para viver. Você não é meu. E por que isso acontece? Porque mães derramam as suas almas diante do seu Senhor primeiro. Jesus também é milagre de mãe que não poderia ter filho de forma natural naquela situação. E se você, mãe, está aqui nessa manhã, também angustiada, sem valor, talvez humilhada em casa, lembre-se da sua irmã Ana e consagre não só os seus desejos, os seus pedidos, os seus filhos, mas antes disso, consagre você de forma definitiva ao seu Senhor, que é o seu Pai. É o seu Pai. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos tanto por histórias como essa. Histórias de famílias tão reais quanto as nossas. História de gente que se angustia, se desespera tantas vezes, tanto quanto a gente. Então, Senhor dos exércitos, como Ana orou, nós também oramos. Dá para nós, Senhor, de filhos a pais, especialmente hoje,
as nossas mães, um senso, primeiro, do nosso valor e identidade, e de como isso, então, deve nos levar para uma relação radical, uma entrega, uma dedicação, um derramar da nossa alma diante do Senhor. Porque é só lá, Senhor, é só lá que nós vamos encontrar, Deus, aquilo que tantas vezes nos cansamos procurando. É pesado, Senhor, o fardo de criar filhos, da expectativa de serem aquilo que nós desejamos que eles sejam. Oh Deus, eles não são nossos, coisa nenhuma. Mas se eles não são nossos, Senhor, que sejam do Senhor, e não de ninguém mais. Do Senhor. E que isso então traga nessa manhã, no dia de hoje, uma paz. Uma paz, Senhor. De fato, nós podemos ainda insistir com o Senhor, ainda que as coisas não mudem agora, não tenham mudado. Nós podemos sair dessa manhã e dessa oração com o rosto mais alegre, como Ana saiu, sem ter ainda o resultado final daquilo que a gente pede. Então aformoseia o rosto das mães aqui essa manhã, traz alegria, essa alegria madura, completa, uma esperança de que os filhos da promessa, como nós vimos aqui essa manhã, a dedicação, a consagração do Álvaro, eles são do Senhor, eles são do Senhor. As promessas para o teu povo alcançam eles, com essa idade, nessa consciência. Quer eles saibam ou não, eles são alvo do Senhor. E nós queremos insistir com os nossos filhos e família. Porque nós sabemos que é do lugar da fraqueza que o poder se aperfeiçoa. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se alguns de nós vivemos momentos muito agudos, nós te agradecemos. Aperfeiçoe, Senhor, o teu poder em nós. No ministério de mães aqui, nos filhos que precisam responder às suas mães, nos abençoe todos, e que esse evangelho que já operava no coração dessa mulher, de Samuel, de Davi, que encontra finalmente esse poder completo no teu filho Jesus, o nosso maior Samuel, que esse poder dessa boa notícia alcance nossas casas também. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.